pregadora, que o Senhor venha usá-la de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai que está no céu, maravilhoso, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas, meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite que aqui o Senhor nos concedeu de chegarmos, meu Pai, para te adorar, Senhor, de honra e glória, Senhor, a Ti, ó Deus, porque só o Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor, de toda exaltação. Pai, nessa noite eu te apresento o teu filho, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, ao qual o Senhor irá trazer a mensagem, vida dos céus, meu Pai, para nossas vidas. Meu Deus, abençoa o teu filho, Senhor, usa ele, meu Pai, de uma maneira extraordinária, Senhor, como nunca tem usado, meu Pai. Deus, eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor continue a falar à tua igreja nessa noite. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz. Amém. É motivo de grande alegria poder mais uma noite estar junto com cada um dos meus irmãos para glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de ser louvado. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Salmo 116, Salmo 116, versículo 6 e 7. Aliás, 12 e 14. 12 a 14. 12 a 14. Salmo 116, 12 ao 14. O salmo é mesmo, 16, 116. Louvado seja Deus. Aleluia. O autor desse salmo é o nosso irmão Davi, o homem segundo o coração de Deus. Diz assim, este versículo 12: que pagamento darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A resposta vem no 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei agora os meus votos ao Senhor diante de todo o povo. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Salmo 116, amados irmãos, o salmista Davi escreve esse salmo quando ele está sofrendo perseguição. É um salmo de agradecimento a Deus, de livramento. Ele escreve esse salmo depois de haver passado por uma grande luta, e ele clama ao Senhor por socorro. E o salmista, ele, depois de haver sido recompensado, o socorro vem do Senhor, como diz o mesmo salmista, né? Que olhei para o alto, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus, ele nos socorre quando nós lembramos deles e clamamos com sinceridade de coração. E aqui, o salmista, ele esteve no laço da morte, esteve perseguido com angústia, aflição. Ele gritou ao Senhor por socorro e o Senhor ouviu e o livrou. O nosso Deus é um Deus que ouve quando eu e você clama. É um Deus que nos ouve o clamor da nossa aflição. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ver, e nem os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Clamando nós ao Senhor, Ele ouve. E Ele atende, se o seu coração estiver disposto a servi-lo com sinceridade. É necessário, amados irmãos, haver no nosso coração sinceridade. Ao ser salvo, surge no coração do salmista uma pergunta, que é essa o qual nós vimos no versículo 12. Que pagamento eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Se eu acordo pela manhã, estou com vida, respirando, que pagamento darei ao Senhor por isso? Se eu chego na minha casa depois de um dia de trabalho, cansado, mas eu chego sadio, com saúde,
estou vivo. Que darei ao Senhor por esta maravilha que alcancei? Se eu pego uma BR daqui para a Estância, para qualquer outro lugar e volto em segurança em casa, tranquilo, que darei ao Senhor por esse livramento? Então aqui surgiu a pergunta no coração do salmista: o que nós temos dado ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito? Por estar com vida. Talvez, algumas vezes você pensa assim: Senhor, por mais que eu faça, eu ainda não consigo pagar pelo teu sacrifício na cruz por mim. E é verdade. Então o salmista aqui, ele pensou, Jesus não tinha morrido na cruz ainda, mas ele pensou aqui: o que eu darei a meu Deus por tudo que Ele tem me dado, por todas as bênçãos que eu alcanço, por todos os privilégios, por todos os livramentos, porque há grandes bênçãos todos os dias. A Bíblia nos diz que há milagres, há cura, há libertação, todos os dias acontece na nossa vida, livramento, e nós não percebemos, mas Ele está com a mão estendida para nos proteger. O versículo 12, ele faz essa pergunta: para comigo os benefícios que Deus tem me dado, que pagarei eu? Que darei eu ao Senhor? Que pagarei? E a resposta não é o dinheiro. Não é dinheiro que paga. Não é obras que eu faça. Eu vou fazer isso e pagarei ao Senhor o débito que eu estou com Ele. Eu vou dar esmola, eu vou pagar. Não é dinheiro, não é obra. Vou me sacrificar, vou me esmurrar para pagar. O apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que ele, servindo a Deus, muitas das vezes esmurrava-se, ele sofria, mas não era para pagar não. Era porque ele reconhecia o homem carnal que ele era. Porque nenhum homem consegue pagar o que Jesus fez por nós. A resposta é gratidão, celebração, é aliança. Porque nada podemos fazer para pagar o que o Senhor fez, mas a gratidão, a consagração, a celebração a Deus por tudo que Ele tem feito e a aliança que Ele tem conosco. Nós manter também essa aliança para com Ele. E isso agrada ao Senhor. Davi, ele foi rei, teve tudo que ele podia ter como homem natural: mulheres, dinheiro, posição, tudo que você possa imaginar, Davi tinha. Mas isso não poderia pagar. Mas a gratidão do coração, isso Deus se agrada. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus se alegra de um coração disposto a agradecer. Um coração disposto a se consagrar a Ele. Disposto a manter a aliança. Nada, como diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez ou qualquer outra coisa, principado, potestade, nada. Se eu e você estiver disposto a viver diante da proteção de Deus, servindo com um propósito, nada poderá te separar dele. Então, ele foi maravilhado quando ele disse: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, no versículo 13. Amados irmãos, tomar esse cálice da salvação é algo muito sério. O salmista fala no versículo 13, a resposta vem: está disposto a abrir mão do seu eu, como disse Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai falar isso lá na frente, muitos anos depois. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a cruz e siga. Negar o ser humano a si mesmo é uma das maiores dificuldades. A sua vontade, o seu eu, o seu querer, para servir a Deus. Não mais ter direito de escolher nada, mas deixar Deus escolher por você. Não ser mais você que diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade dEle, não é a minha. Tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor.
é clamar por Ele em todo o tempo, é lembrar dele em todo o tempo. Não é mais a minha força, não é mais meu poder aquisitivo, não é mais o meu conhecimento intelectual, não o meu conhecimento com o ser humano, nada. É Deus, é Ele que deve nos conduzir. O cálice não é uma ideia, amados irmãos, é uma tradição de Deus. No Velho Testamento, sempre que havia ceias, eles usavam 4 taças para fazer a cerimônia da Páscoa. Lembra que quando Jesus ele vai ali na boda de Canaã, da Galileia, Caná, alguém diz assim, enche as talhas. Quantas talhas tinha? 4. 4 talhas, e foi enchida as 4 com água. Era tradição, 4 vasilhas, 4 taças, 4 taças para fazer a cerimônia da Páscoa. Lá no Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, do Êxodo, existe 4 promessas nesse versículo, nesses 2 versículos. E eles se baseiam nas 4 taças da ceia da Páscoa. A cerimônia pascual ele usava baseado nas 4 promessas de Deus. E o cálice é da santificação. Está no versículo 6 e 7 de Êxodo. Do capítulo 6 de Êxodo. Eu vou ler o capítulo só para vocês entenderem. Que ele diz assim aí. Portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, com grande júbilo de juízo. Essas 4 cálices, baseado nessas 4 promessas, o primeiro é da santificação. O Senhor promete nos santificar. Aquele que vem a Ele, Ele promete dar umas vestes novas. Jesus, com o seu sangue, quando foi vertido na cruz, Ele disse que nós seríamos purificados através do sangue dEle. Há uma lavagem, não de água e sabão, mas pelo sangue do Cordeiro, que nos santifica, ou nos purifica do pecado. Ele diz no versículo: eu vos tirarei da escravidão, do jugo do pecado. A escravidão aprisionava o ser humano. Eles carregavam fardos que não eram deles. E o pecado é esse fardo que nos escraviza e que nos faz carregar peso. E Jesus promete, no Novo Testamento, pagou com sangue. Mas no Velho Testamento, Deus prometeu ao seu povo liberdade. Livrar do cativeiro, do jugo do pecado. Ele disse aqui, o segundo cálice é o cálice da libertação. Eu vos livrarei. Eu quero te livrar da escravidão, para que vocês sejam livres, que vocês possam me louvar com o coração disposto, sem forçar. Lá eles trabalhavam forçado, você via a um rei, um faraó, forçado. E Deus não quer que ninguém faça isso. Ele quer que você decida. Você é livre para tomar a decisão de servir a Ele ou não. Mas isso tem que vir de você, é você. Porque se Deus quisesse que nós servisse forçado, Ele não fazia ser humano com livre-arbítrio. Ele fazia como fez os animais, como robô. Conduzido aí onde Ele queria, fazer o que Ele queria, condicionados. Nós não somos condicionados. Nós somos chamados. Ele nos convidou a estar com Ele. Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Traga sobre mim o seu jugo, aprenda de mim que sou manso, sou humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ele promete carregar o nosso fardo. Aquele fardo que muitas das vezes nós colocamos nas nossas costas e achamos que ninguém pode tirar mais. É a tristeza, é a luta das circunstâncias que o mundo coloca sobre nós. Mas Ele diz assim: eu quero tirar isso de vocês. Se vocês aprenderem a esperar em mim, confiar em mim e depender de mim, vocês conseguem vencer. Esse fardo
será tirado. Ele carrega por nós. A história do peregrino, de John Bunyan, fala desse fardo. Que muitas das vezes o homem quer carregar. E Jesus já convidou há tanto tempo. Coloque nos pés da cruz. É a dificuldade de perdoar alguém. É a falta de amor. É qualquer outra coisa que impede você de ser verdadeiramente livre. O Senhor promete carregar se você se entregar. O terceiro cálice é o da salvação. É a bênção que Deus nos deu de nos salvar. Eu vos resgatarei. Este é o do Salmo 116, o qual nós lemos aqui, que o salmista fala. O cálice da bênção, livrarei dos perseguidores, livrarei daquele que lhe persegue, que tenta tirar sua paz, sua calma, ou qualquer outra circunstância. Que o mundo muitas das vezes oprime, ele quer nos resgatar. E o último é o cálice da aliança. Eu vos tomarei por povo. Ele fez uma aliança lá no Velho Testamento, que o povo de Israel seria o povo particular dele, o povo escolhido, remido, regenerado, o povo escolhido de Deus, Israel. Jesus, ele faz essa aliança no sangue, na ceia. É a nova aliança no meu sangue. É o caso da aliança. O Senhor quer fazer aliança. Assim como o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser um povo eleito, Jesus na cruz, ele dá a cada um dos demais, o gentio, aqueles que não é de Israel, que não é judeus de sangue, mas se você chega a ele, como diz João 1:11, mas a todo que receberam, foi dado o direito de se formarem filhos de Deus, se tornarem ou serem. Então nós fomos chamados como gentio, para servir a Deus do mesmo jeito que o judeu. No cálice da aliança do sangue, ele fez aliança conosco, para Israel, de Israel para Jesus, se cumpre. Israel, Deus faz o propósito, faz o plano de salvar, do cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, do pecado lá daquela época, e se cumpre em Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus, ele na última ceia, ele, em Lucas, no seu capítulo 22, se não me falha a memória agora, 22, Lucas 22:14, ele vai falar sobre esse caso da nova aliança. Mas o capítulo 22 todo, ele vai falar sobre a ceia, sobre a Páscoa. É a nova aliança, cumprida em Jesus. O Velho Testamento apontava para um Salvador no Novo Testamento. E ele diz no versículo 22, no capítulo 22, versículo 20, essa aliança no sangue foi derramada por todos nós. Cada um de nós, ele pagou o preço por todos. Mesmo aqueles que ainda vão nascer, já foi pago. O preço do sangue derramado no Calvário pagou para todos o direito de serem salvos. Mas João vai dizer que é necessário recebê-lo como Salvador, como Senhor. A todos que receberam foi dado o direito de se tornar filho de Deus. Porque até então, ser gentio sem aceitar, não se torna filho. Precisa aceitar a nova aliança no sangue. Ele pagou um preço muito alto. Essa nova aliança, amados irmãos, mostra que a presença de Jesus, essa presença que ele conquistou na cruz, a salvação definitiva, o perdão e vida nova. Eis que tudo, o homem velho ele morre e tudo se faz novo. Ele quer que o homem deixe o seu pecado e ele se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, amados irmãos, no versículo 10, capítulo 10, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse cálice, né? O cálice que abraçamos não é a comunhão com o sangue de Cristo. Ao tomar, não nos só lembramos, mas nos unimos a Ele e uns aos outros,
quando nós estamos ceando, nós estamos fazendo memória daquilo que o Senhor fez no seu ministério. E ele disse que era para fazer todas as vezes em memória de mim. Paulo nos ensina em Coríntios 11. Mas aqui o apóstolo, lá nesse mesmo livro de Coríntios, capítulo 10, do 16 e 17, ele vai dizer que essa comunhão, o cálice que abraçamos, foi abençoado por Deus, e é a comunhão com o sangue de Cristo. Pelo sangue ele nos tornou, né, filho dele. E não só lembramos, mas nos unimos a ele. E também essa união uns com os outros. Por isso Jesus, no livro de João, no capítulo 17, ele ora ao Pai, pedindo que nós tenhamos essa união um com os outros. Que amai uns aos outros, assim como o Senhor ama a igreja. Assim como o Senhor ama todos nós individualmente, nós devemos amar uns aos outros, nos amar pelo sangue do Cordeiro, nos amar pelo seu sacrifício na cruz. O mesmo que ele fez por nós, ele nos ensina que devemos também nos sacrificar um pelos outros. Levantar o cálice, amados irmãos, é reconhecer o Senhor, que Ele é Senhor das nossas vidas. Nada podemos pagar por tudo isso que Ele tem nos feito, só devemos receber e agradecer. A fé que Deus nos permite ter, não é só para dentro, mas é um testemunho em casa, no trabalho, na escola. A fé que Ele quer que nós desenvolvemos, ou desenvolva em nós, é uma fé que não é só na igreja, não é só para com Deus, mas no momento que estamos aqui, mas em todo o tempo onde nós formos, né, em qualquer lugar que estejamos, nós devemos testificar, reconhecendo o que o salmista disse: o que darei? É nesse momento que ele nos prova se nós somos fiel a ele. Na hora que a dificuldade chega, na hora que aperta o sapato, na hora que dói o dedo, é nessa hora que o Senhor está nos observando, para ver se nós vamos abrir mão ou negá-lo. Mas o salmista disse: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome dele. O Senhor nos chamou para sermos desse mundo sal e luz, representante dele. Mas na hora que a dificuldade chega, a perseguição chega, se nós desistirmos, Senhor, não dá mais, não aguento mais, vou embora, vou desistir. A salvação é para aquele que permanece até o fim. Jesus não pode nos salvar se no meio do caminho nós desistimos da caminhada. Ele diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, mas é preciso perseverar. Não vamos desistir. O apóstolo Paulo disse: nós não somos daquele que retrocede, que volta. Nós somos daquele que segue para o alvo. E nosso alvo é Cristo. Nossa maior garantia, nosso maior galardão é o céu. Podemos usufruir de qualquer coisa nesse mundo. Dinheiro, poder, qualquer outra situação. Podemos ser inteligente, intelectual, gênio, mestre ou qualquer coisa. Mas o maior tesouro ainda é o céu. O maior tesouro, e Paulo diz: eu não deixo, né, não vou abandonar esse tesouro por nada que esse mundo pode me dar. Louvado seja o Senhor. Invocar o nome do Senhor não é só pedir, não é só dizer: Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo. Não, às vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor. A Bíblia diz que a gente deve pedir sim. E Ele é o Deus do impossível. Às vezes você sabe que não pode fazer isso ou aquilo, mas Ele pode. Aí é a hora de você clamar. Mas o que eu e você pode fazer, nós devemos exercer a nossa postura, o nosso chamado para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Invocar o nome do Senhor não é só pedir, é declarar e confiar e celebrar o Senhor. Celebrar, o salmista ele gosta muito de, no seu salmo, falar sobre celebração. Celebrar o Senhor com júbilo, celebrar o Senhor com dança, celebrar o Senhor com tudo que eu tenho, com fôlego, né, com palmas. O Senhor nos deu tantos dons, talentos, capacidade para celebrar. É se alegrar na presença dEle, é dar o melhor que você tem.
É com dança, é com palma, é com louvor, com gratidão, com alegria. Então, podemos fazer isso. A vida diária é a maior consagração. Cada dia, cada manhã, é um cálice que Deus nos permite, nos dá a oportunidade mais de tomar. É mais um dia de vida. É mais um dia que você precisa estar em vigilância. É mais um dia que você precisa se preparar para dar a Deus o melhor nesse dia. Por isso Jesus disse assim: não se preocupe com amanhã, viva hoje. Hoje você está aqui. Se preocupe em servi-lo com todo o propósito, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. O hoje. Às vezes nós dizemos amanhã. Se preocupamos com amanhã, mas não, viva hoje e sirva a Deus hoje. Porque talvez amanhã nós não esteja lá. Talvez não esteja. Então por que se preocupar com aquilo que não está ao nosso alcance ainda? Vamos servi-lo, Senhor, hoje. Com todo o propósito do coração, com toda a alegria, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. É um dos mandamentos da palavra de Deus. Servir ao Senhor dessa maneira. É o cálice, é a entrega, é você renunciar a você mesmo, é você entregar o seu coração a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou apenas um vaso nas tuas mãos, usa-me como tu queres, que eu seja apenas esse instrumento que o Senhor possa usar, e é um privilégio ser usado por ti. Nós não merecemos ser usados por Deus, mas Ele usa, Ele quer usar cada um. Ele usa o homem, usa a mulher, usa o jovem, usa a criança. Se ninguém falar, Ele vai usar pedras para cremarem. Mas Ele quer usar você. Ele quer que você seja esse instrumento. Ele quer que você seja esse canal para que o Evangelho seja propagado. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é o poder de Cristo derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que ouvem a voz da palavra de Deus. É sobre tudo aquilo que Deus quer fazer e tem feito na vida das pessoas. Evangelho é cuidar do outro. Evangelho é se doar para o outro. Evangelho é dedicar amor um para com o outro. Isso é Evangelho. Jesus, Ele mostrou com sua vida, com seu testemunho, o Evangelho. O que é servir a Deus. O que é estar disposto a diminuir para que o Senhor cresça. Isso é Evangelho. Que Deus, amados irmãos, nessa noite, Ele possa falar ainda mais ao meu e ao seu coração. E que possamos ser esse vaso e estar disposto a deixar Deus usar você com aquilo que você tem de talento e com aquilo que você pensa que não tem, mas tem, os dons que Ele nos deu. O Espírito Santo capacita cada um de nós a sermos movidos e guiados por Ele. Produza, seja um canal de Deus neste mundo, seja a voz de Deus aqui na terra. Ele quer que nós sejamos a voz dele, sejamos bom representante, ó atalaia que mostra onde está o perigo às pessoas que estão à sua volta. Seja embaixador, representante de Deus na terra, e que você faça com dedicação. O apóstolo Paulo diz que tudo que fizermos para o Senhor deve ser feito com decência e ordem, com zelo, porque é para o Senhor, não é para o homem, é para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da tua graça e que possamos nos permitir ser direcionado e guiado pelo Senhor. Eu quero convidar nosso irmão Luciano e Cristiana para que eles cheguem aqui à frente. Quero convidar também a missionária Ruth aqui à frente. A missionária Ruth vai estar orando pelos elementos da ceia. Aqui está o pão e aqui está o suco de uva. Nós sabemos que é pão e que é suco, mas nesse momento será separado do seu uso natural. É como se fosse o corpo e o sangue do Senhor. Graça e paz, amados. Oremos. Pai querido, Pai santo, mais uma vez, Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra, meu Pai. E que possamos guardar em nossos corações, meu Pai,
tudo que foi falado nesta noite e a respeito da aliança, meu Pai, que o Senhor fez conosco. Nós temos uma aliança contigo, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, estamos aqui para participar dessa ceia, meu Pai. E essa ceia representa, meu Pai, a memória daquilo que o Senhor fez, essa aliança que o Senhor fez conosco, meu Pai. Que possamos estar preparados, meu Pai, para participar dessa ceia. Que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, meu Pai, os nossos pecados, seja o que for que tenhamos feito, que o Senhor venha perdoar, meu Pai. E que possamos participar com o coração puro, meu Pai, com o coração alegre, satisfeito, porque hoje nós vamos, Senhor, mais uma vez, participar da ceia do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dois, um, dois. Salve a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Me falaram de um lugar muito distante daqui, onde me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e onde vivem e pra sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos, para sempre
sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. 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 Amados irmãos, no livro de São Lucas, capítulo 22, versículo 14, é a celebrada ceia. E diz o versículo 14 assim: é chegada a hora, e pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti entre vós. Pedi-vos, porque já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. No versículo 19 e o 20 diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, dizendo: é o meu corpo, que é entregue, foi dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Versículo 20 diz: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bebamos. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Pois de Deus. Senhor Jesus, nós temos aliança contigo, Senhor, através do teu sangue. Aleluia. Bendito é o Cordeiro que nos trouxe a paz. Aleluia. Deus é maravilhoso, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço, meu Deus, por cada irmão que adentrou nessas portas, Pai. Por cada jovem, cada criança, meu Deus. Que a tua bondade, o teu amor, Pai, seja derramado de forma transbordante sobre cada vida, sobre cada parentela aqui, meu Deus, do teu povo. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa guardá-los, protegê-los, e que cada um de meus irmãos, Pai, aqui nesta noite, esteja disposto, como disse o salmista, tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, e dar testemunho onde for, meu Deus, que é teu filho, que é, meu Deus, chamado para viver de acordo com o teu evangelho, com o teu propósito, com o teu querer, Pai querido e santo. Meu Deus, nos dê uma noite de paz abençoada. Meu Deus, que amanhã possamos acordar dispostos e agradecidos ao Senhor. Meu Deus, nos concede graça, que seja uma semana abençoada para cada um de nós. Meu Deus, nos ajude, nos continua a nos abençoar, meu Deus, nos livrando, porque só o Senhor é que pode nos proteger, Pai querido. Nós não somos capazes de fazer nada sem a tua presença, Pai, sem o teu amor, sem o teu querer. A tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nós cremos no Senhor e na proteção que vem de ti, Pai. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço, meu Deus, por cada irmão meu nessa noite.
por cada irmã, por cada jovem e criança, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E que todos digam: amém. Que seja uma semana de bênção para você e para os seus familiares, no nome de Jesus. Não saia antes que o louvor termine. Aleluia. A mídia irmã Noemi pediu que os irmãos que vão para Penedo não saiam assim que o louvor terminar, que ela quer fazer uma foto com vocês, certo?